Olá, novamente, nós estamos aqui no nosso curso de Eclésia, a vida da Igreja dentro do Reino de Deus. Esta é a quarta aula, nós estamos a iniciar uma aula hoje chamada Comunicação. Este é um tema tão importante e tão fundamental para a Igreja, para o conjunto de pessoas. É uma forma em que pode manter-nos saudáveis ou até pode atrair doenças dentro do seio dos relacionamentos da Igreja. E como sendo um tema tão importante, hoje nós vamos estar a abordar como é que nós podemos evitar a comunicação destrutiva, como é que nós podemos estabelecer uma comunicação construtiva no seio da Igreja. Hoje nós vamos estar a usar este tema de comunicação para descrever a Igreja e hoje vamos usar a Igreja, uma imagem que é usada muito na Bíblia pelo apóstolo Paulo, sendo a imagem da Igreja sendo um corpo, o corpo de Cristo. E como qualquer corpo, tem um sistema de proteção, sendo o sistema imunológico, para proteger esse corpo de doenças e de problemas que pode retirar a força e inibir a eficácia, a influência desse mesmo corpo perante o mundo à volta. E quando há uma doença que ataca esse sistema imunológico, nós podemos chamar um vírus que ataca o sistema imunológico do corpo, enfraquecendo perante os ataques que vêm das doenças que estão no ar à volta desse corpo. Então, quando nós estamos a falar acerca do corpo de Cristo e estamos a falar acerca de há esta defesa do corpo de Cristo para não ser infectado pelas doenças à sua volta, nós podemos ver que a comunicação é esse sistema de defesa perante o corpo. Então, quando nós estamos a falar que o corpo de Cristo é um símbolo, é uma imagem daquilo que a Igreja é, então nós podemos que talvez até há este sistema de defesa à volta da Igreja, que é a comunicação. A comunicação, quando é feita de uma forma positiva, é algo tremendo, protege o corpo e mantém a eficácia e a saúde para todo o desenvolvimento dentro da Igreja em si. Mas quando a comunicação é feita de uma forma negativa, retira todo o bloqueio das influências negativas à sua volta e torna a Igreja em si, ou a organização em si, vulnerável pelos ataques à volta. Então, se a comunicação é tão importante, como é que a comunicação é desenvolvida? A comunicação é desenvolvida através da nossa língua. Não é através de circunstâncias, de ambiente, mas é aquilo que nós falamos. Tiago, no seu livro de encorajamento à Igreja, em capítulo 3, versículo 6, diz que a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então vemos aqui que a língua é um membro tão pequenino, mas é um membro tão eficaz, tanto para a bênção como para a maldição. É como um fogo que pode espalhar para destruição ou pode edificar para trazer bênção. Então nós podemos ver que é tão importante nós termos cuidado com a forma que nós comunicamos. Se nós vemos que há esta comunicação, que há esta proteção, então nós podemos identificar como é que nós somos infectados, como é que nós podemos ser contaminados pelo ambiente à nossa volta. Se nós vivemos num mundo que a comunicação muitas vezes é uma comunicação tão podre, tão fraca, tão maldizente, nós podemos dizer que como é que nós então podemos nos salvaguardar a nossa sanidade,
interna dentro deste meio em que a comunicação é tão negativa, não é? Então nós podemos ver que a comunicação, ou este vírus de má comunicação, espalha quando há uma exposição. Quando nós estávamos a passar pela pandemia do Covid-19, nós vimos que as recomendações da parte do Ministério da Saúde dizia que afaste das pessoas, põe uma máscara, desinfeta as mãos para evitar a exposição ao vírus. É a mesma coisa. Nós estamos no meio de uma comunidade em que a comunidade fala, expõe as suas ideias, mas nós temos que nos salvaguardar-nos para não sermos expostos aos maus falatórios. Muitas vezes vêm de uma forma tão sorrateira, quando uma pessoa vem pedindo conselhos para uma situação que está a enfrentar, pedindo oração, dizer, ok, às vezes vem até ao contrário, vem de uma forma quase de bajulação, a dizer, olha, tu és tão bom, vem através de uma forma até positiva, mas uma positiva falsa, e depois vem e traz um julgar por trás. Ou depois pode até ser um isco de curiosidade, dizer, sabias que eu vi isso acontecer, sabias, olha, esta pessoa contou-me que esta pessoa está a fazer isto, aquilo, aquilo outro. Começa com iscos daquela fofoca maldizente. Nós temos que fugir disso. Nós temos que fugir daquilo que está a passar. Nós vimos um exemplo desta exposição quando na vida do rei Davi, o seu filho Absalão começou a ser aquele lugar em que as pessoas podiam falar o que eles tinham dúvidas ou tinham contra o rei e todo o governo do rei. Alguém que estava frustrado com aquilo que estava a passar no reino ia ter com Absalão e dizer, olha, sabes que isto está a acontecer, sabes que aquilo está a acontecer, sabes que aquilo está a acontecer, e Absalão, em vez de relatar as coisas ao seu pai, que era o rei governando toda a terra, ele dizer, olha, é verdade, tu tens razão naquilo que tu estás a falar. Tens razão, e se eu fosse rei, eu fazia de uma forma diferente. Então nós temos que identificar que isso são áreas em que, quando nós somos aquele lugar em que as pessoas podem falar, em que as pessoas podem desabafar, mas depois nós não tomamos as devidas providências, a forma que nós lidamos com aquele mal, aquele coração ferido, aquelas queixas, aquelas fofocas, a forma que nós lidamos com isso vai deixar que aquilo infecte-nos ou não. Depois de sermos expostos àquilo que está a passar, vem uma infecção cá dentro. É tal como nós estamos perto de alguém que está a tossir, e se nós não tomamos umas devidas providências e nos salvaguardar dos germes e da infecção dos vírus que estão no ar, nós ingerimos, respiramos aquele vírus e depois nós também começamos a ficar infectados, começamos a tossir também. É a mesma coisa que quando nós estamos a ouvir um relatório negativo, um relatório maligno, pode trazer depois atitudes no nosso coração de morte também. Quando em Provérbios 14, versículo 15, diz, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. E depois Provérbios 17, 4 diz que o mau fazejo o atenta para o lábio iníquo, mas o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Há poder enorme nas nossas palavras. O escritor de Hebreus diz que pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, Hebreus 11:3. E depois Provérbios também 18:21 diz que há poder para vida e morte na nossa língua. Nós podemos trazer vida ou morte na nossa língua. As tuas palavras é a substância que o reino espiritual usa, tanto para trazer bênção para a tua vida ou para trazer maldição. Quando nós dizemos palavras negativas, o mundo
mundo espiritual agarra naquelas palavras negativas para trazer maldição e morte e destruição à nossa vida. Mas se nós temos uma língua que bendiza, que abençoa as pessoas à nossa volta, que é uma língua que diz coisas positivas das pessoas e das circunstâncias à nossa volta, o mundo espiritual tem matéria para trazer bênção para as nossas vidas, criar paz, criar esperança, trazer a provisão que nós tanto necessitamos. Então, quais são alguns sintomas desta doença de má comunicação que depois começa a criar na nossa vida? Quando nós começamos a acreditar num relatório maligno como sendo algo verdadeiro. Quando nós começamos a formar opiniões negativas com base desse relatório do mal. Quando nós começamos a focar nos aspectos negativos da pessoa que está envolvida nesse relato. Quando nós interpretamos as palavras e ações da pessoa como evidências de apoio àquilo que está a ser dito acerca da pessoa. Quando nós julgamos os motivos com base de relatório do mal que nós recebemos. Quando nós também começamos a distanciar, a separar-nos daquela pessoa que nós ouvimos um relatório mau sobre ela. E quando nós começamos a contar o mal relatado ou o mau relatório a outras pessoas à nossa volta. Ouvimos algo mal e depois nós começamos a espalhar aquela coisa má a outras pessoas. Quando nós apanhamos esta infecção, depois nós começamos a espalhar essa infecção para as pessoas à nossa volta. Isso hoje em dia espalha como uma praga. Isso espalha muito facilmente através das mensagens que são escritas, da comunicação social, da internet, das redes sociais. Nós vemos que esta disseminação da infecção do vírus voa de uma forma muito rápida e muito alargada, torna viral por todo o lado, todo o mundo começa a ficar infectado pela esta forma negativa. E depois a doença começa a se firmar dentro do nosso coração, do nosso ser. Essa doença é caracterizada por amargura e depois também a rebelião. É uma atitude que cresce dentro da vida de uma pessoa, em que o relato maligno começa a infectar, criar uma doença dentro do coração e depois começa essa pessoa ser um portador também do mal. Um portador também do mal falatório. A amargura começa a criar raízes dentro do coração e começa a dar fruto, em que aquele fruto só sai má língua, maus falatórios, palavras negativas. Provérbios 26, 22 diz que as palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem até o íntimo de ventre, mas depois nós sabemos que essas mesmas palavras trazem morte. A contaminação ocorre por 3 formas diferentes. Nós vemos essas formas, que é a mesma forma que os primeiro homem e mulher, os primeiros humanos foram infectados pelo mal através do serpente. O diabo infectou a humanidade destas mesmas formas. Contaminou primeiro a verdade. Gênesis 3:1 fala acerca disso, que a serpente foi e começou a trazer dúvida daquilo que Deus realmente tinha dito acerca de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois de contaminar a verdade, contaminou também a obediência a essa verdade. Diz, não tens que obedecer completamente. Tu não vais ficar realmente, não vais realmente morrer, mas vais ficar igual a Deus. Há uma contaminação à obediência à verdade e depois à obediência à própria palavra de Deus. Nós vimos que nós depois somos tentados a ser contaminados a não obedecer à palavra de Deus. Depois a terceira forma de contaminação é a contaminação do nosso propósito. Nós começamos depois a duvidar o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa identidade até é posta em causa. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa depois começa até a esmorecer na sua fé, na sua dedicação à palavra de Deus, a sua identidade, ao seu chamado no Senhor, começa a ficar mais e mais fraco.
Mas para terminar hoje, eu tenho as boas novas que há um antídoto para esta doença. Tal como há aqueles antídotos para os vírus e para os venenos que vêm contra a nossa vida, nós também sabemos que há uma vacina, há um antídoto para a doença da má comunicação, da má língua. Deus quer que haja uma resolução para este mal que contamina e rouba e mata tantas pessoas. E esse antídoto é a graça de Deus. Essa graça resolve estes conflitos dentro do seio da igreja. E esta graça opera dentro dos limites das Escrituras, da Palavra de Deus. A graça é a capacidade de Deus, ou o poder de Deus, para nós vivermos livres para fazermos a vontade de Deus. Não é a licença para fazermos tudo que nós queremos, mas é aquela consideração que há consequências temporais e eternas para aquilo que nós fazemos e para aquilo que nós dizemos. A graça é a confiança e o dom que nós temos de parte do Senhor Deus para nós podermos viver uma vida separada a Ele, uma vida sadia, uma vida positiva que traz bênção às pessoas à nossa volta. A graça de Deus é aquilo que Deus nos dá de acordo com a nossa fé. A graça capacita-nos para fazer o que é impossível fazermos sozinhos. A fé é o recebimento desse poder de Deus. É que nós acreditamos que Deus é real, que não importa quão bem nós somos ou que o bem nós fazemos, mas isso nunca vai ser suficiente ou merecedor para a salvação. Mas o dom gratuito de Deus, aquela graça de Deus é enviada ao nosso favor para nós podermos ser pessoas de fé, pessoas que trazemos bênçãos às pessoas à nossa volta. Não é apenas somos salvos pela graça, mas também devemos viver pela graça. Nós devemos viver não somente recebendo a graça de Deus, mas também dando essa graça para as pessoas à nossa volta. Todos nós somos pessoas com falhas, com fraquezas, com limitações, mas a graça que Deus nos dá, nós também podemos estender esta graça para as pessoas à nossa volta. Então nós temos que ser agentes desta restauração de Deus às pessoas à nossa volta. Não sendo pessoas em que nós recebemos os maus falatórios, recebemos as más notícias, somos contaminados, amargurados e depois nós temos uns óculos negativos de tudo que passa à nossa volta, em que nós somos pessimistas. Não, nós temos que ser pessoas que trazemos as boas novas da salvação, trazemos a esperança para o meio do mundo que está caído, trazendo bênção em vez de maldição, trazendo vida e não morte. Nós temos que, com o amor de Deus, cobrir uma multidão de ofensas, eliminando todas aquelas ofensas pelo amor de Deus. Nós não vamos concordar sobre todas as matérias, sobre tudo que está a passar à nossa volta, mas nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que realmente trazer a bênção sobre o mundo que está a passar à nossa volta. Consegue-se imaginar uma igreja com a comunicação positiva? Uma igreja onde não há murmuração, onde não há calúnias, uma igreja onde as pessoas amam uns aos outros, edificam uns aos outros, onde há aquele compromisso de dar relatórios saudáveis, onde há uma construção, uma crítica construtiva, em que nós construímos uns aos outros, edificamos uns aos outros na fé e no amor, onde há esta segurança, onde há lealdade, onde há saúde física, mas também saúde espiritual. Imagina uma igreja assim. A palavra diz que onde está bem com a nossa alma, também vai estar bem com o nosso corpo. Nós temos que trabalhar isso, em que onde há uma comunicação saudável, onde há perdão, onde a graça de Deus é derramada, onde nós perdoamos uns aos outros, onde nós estendemos a graça que nós livremente recebemos, estendemos essa graça para as pessoas ao nosso lado. Imagina uma igreja assim. Isso é céu na terra. Assim na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade e que venha o teu reino, Senhor, para a igreja em que nós estamos.